Fala, gente boa! Você acabou de chegar no canal Reino Podcast. Hoje a gente tem um convidado mais que especial, nosso pastor Marcelo Niares, esse homem bonito aqui, e a gente vai bater um papo muito edificante. Então fica aí, meu mano Israel vai agradecer nossos patrocinadores, vai... Isso aí, galera. Vai agradecer a galera aí. Queria mandar um abraço para todos que nos assistem. Obrigado vocês por ter assistido também os vídeos anteriores. Se você não assistiu, corre lá, que já tem 2, 3 entrevistas, já tem uns cortes maneiros lá. Se inscreva, não deixe de deixar aquele comentário, aquela curtida que nos ajuda bastante. Eu quero agradecer também aqui ao escritório por estar nos cedendo esse espaço para a gente estar fazendo essa gravação. E vamos para cima. Também queria, eu sei que vocês já estão vendo, a gente já está com essa novidade. Conseguimos esses 3 microfones. Estamos prosperando, gente. Estamos prosperando. Uma qualidade daqui a melhor. pouco a gente vai. Daqui a pouco a gente chega no Whindersson Nunes, já devagarzinho. Mas vamos lá, meu amigo. Se apresenta aí pro público. Fala, galera. Pastor Jorge Niares tem grandes referências maravilhosas. Edmar, seu Edmar, o pastor Célio, que nos indicou o senhor. É um prazerzaço. A gente já trocou uma ideia aqui fora do ar. É bom ter o senhor aqui, meu pastor. Fica à vontade. Prazer é todo meu, a todos os ouvintes, a todos aqueles que nos ouvem, nos vê. Para mim é uma grande honra, um privilégio fazer parte desse novo projeto de vocês. Sim. Como já foi apresentado, eu sou o pastor Marcelo Linhares, sou casado com a Luciene Linhares, pai do Israel Seabra Linhares e pai do Mateus Seabra Linhares, meus 2 filhos. Como a minha esposa fala, né, que meu filho caçula, ele é o nosso bebê. Aí tem pessoas que começam a rir, né, porque é o nosso bebê. Porque ele tem 1,91 de altura, meu Deus, tem 135 quilos. Eu tô contemplando. Aí começa a rir, porque ele ainda toma Danoninho até os dias de hoje, com 20 anos de idade. Eu não posso julgar. Para mim é um motivo de muita honra. Eu tenho 28 anos de casado. E eu gosto sempre de falar isso. 28 anos de casado com a mesma mulher. Glória a Deus. É sempre importante a gente estar falando isso nos dias de hoje, né? Com a mesma mulher. Pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado algumas literaturas. Nós somos autor de 5 literaturas, daqui a pouco a gente vai estar apresentando. Eu sou um dos pastores do ministério Sarana Terra Ferida. Quero mandar aqui um abraço, um beijão para o meu pastor Vanderlei Prata e pastora Luciana Prata, e mandaram um abraço aqui para todos os membros da nossa casa. E aí, vamos falar um pouco, né, hoje sobre família, vida conjugal, sobre filho. Vamos falar um pouco sobre a família, porque na realidade algumas pessoas dizem que a família é fofoqueira, né? Mas só antes da gente chegar lá, pastor, para a galera também conhecer, a gente conhecer um pouco a tua história, né? O senhor nasceu no lar evangélico, como é que foi? O senhor se converteu de adulto? Como é que foi a tua conversa? A gente aqui gostaria de saber um pouco do caminho, do né? início, do início. Vamos começar lá do início, lá. Sei que o senhor é de São João, lá da Bahia. Vocês querem já saber meu podre, né? Quero saber meu podre. Porque as pessoas talvez olham assim, né? E hoje vejo o senhor como ministro, o senhor tem livros escritos, um pastor bem solicitado e tal. E não sabe que tudo isso teve um começo. E é bom a gente, às vezes, mostrar isso pra galera. Pô, gente, eu tive esse começo, eu vim de lá. E as pessoas também criam uma identificação, né? Verdade. E começam a sonhar. Verdade. Então, eu gosto sempre de falar, até nas minhas mensagens, quando as pessoas, na verdade, eles olham hoje o resultado da minha história. Aí eu sempre falo o seguinte, mas minha prova ninguém quer. A gente conhece as histórias minhas hoje, a partir de hoje. Mas eu tenho uma caminhada. E essa caminhada, eu sou filho de Valdir Linhares, que meu pai já é falecido, do Ciné da Silva Linhares, que é minha mãe. Minha mãe me criou praticamente sozinha, ela foi pai e foi mãe. Eu conheci meu pai biológico quando eu já tinha 14 anos de idade. Caramba. E uma coisa interessante é que eu conheci meu pai já muito próximo do meu pai morrer. Ele já retornou para dentro de casa, porque eu fui de um lar destruído e pela misericórdia de Deus, Deus hoje nos usa, tanto eu como minha esposa, para restaurar o lar. Sim. Mas o meu lar era um lar destruído, eu fui criado sem pai e meu pai, quando o conheci, ele retornou para dentro de casa simplesmente para morrer, morreu do coração com 46 anos de idade. Eu passei uma temporada em colégio interno, porque minha mãe era uma doméstica, então trabalhava demais, minha mãe trabalhava demais para poder me dar educação. Eu estudei só em colégios públicos. Toda a trajetória minha era uma trajetória para poder dar errado. A minha trajetória da minha infância, da minha juventude era para dar errado.
Eu, na minha infância, eu fui viciado em jogatinas. Eu era daquele adolescente com 18, 19, 17 anos, que mexia com documentação falsa, essas questões todas. Eu, na verdade, aos meus 16 anos de idade, já participava de baile de funk. Meus 16 anos de idade já bebia, né? Só prova. Demais. Só prova. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. 12 anos de idade. Caramba. Eu já catava jornal. 12 Meu anos Deus. de idade. 12 anos de idade eu já trabalhava em açougue, trabalhava em padaria. Trabalhei em diversas coisas. Fui vendedor de melancia, vendedor de abacaxi. Trabalhei na 7 de setembro vendendo chocolate. Fui vendedor de cocada, fui vendedor de picolé. Aos 10 anos de idade eu já trabalhava vendendo picolé. Na minha memória, eu lembro assim, né, que onde eu resido até a data de hoje, no Vilar dos Teles, existia o Copa 70. Isso já acabou. Eu, com 10 anos de idade, com a minha caixa de picolé, aí tinha um macaco dentro da gaiola. Eu fui olhar o macaco, acabei de me distrair. O macaco não meteu a mão na minha caixa. O macaco não meteu a mão na minha caixa. Rebentou minha caixa, eu comecei a chorar. A minha infância foi mais ou menos assim. Jesus. E ali eu fui criado. Minha tia criou de medo cor durante um período, mas eu era aquela criança muito arteira. E também na minha infância, a minha mãe, por ser uma pessoa desregrada em alguma coisa, em algumas áreas, a minha mãe ela foi pro espiritismo. Eu, por um período, eu passei pelo espiritismo, passei pelo Allan Kardec, eu fiz primeira comunhão, passei pela Igreja Católica, passei pela Umbanda, eu passei por uma montoeira. Rapaz, passei por uma montoeira de lugar. misturou Misturou tudo. Você então não foi criado, você não é da igreja de lá, de berço? Não. Teus pais... Ele passou no barô, velho. Não. Eu, na verdade, eu hoje ser um ministro da palavra, ser um pastor, isso é um aborto da natureza. Em toda a trajetória da minha família, nunca houve um pastor. Caramba. Em toda a trajetória da minha família, nunca houve um pastor. Que eu me lembre da minha família, família Linhares, o único crente de verdade sou eu. Eita, até hoje. Até hoje. Opa. Até hoje. Então O você senhor foi tem um marco... Tem quantos irmãos? Eu sou filho único. Filho único. Sou sim. filho único. Como eu falei aqui para vocês, eu não fui criado com meu pai. Meu pai, infelizmente, uma pessoa que não tinha princípios, largou minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que veio do interior. Então conheceu meu pai aqui no Rio. Meu pai era militar por um período. E aí ficou apaixonado, logo minha mãe casou. E eles não tiveram filho. Pelo menos as histórias são histórias, né? Histórias de marinheiro, Sim. que dizem que eu tenho outros irmãos. Mas na verdade Por parte de nunca pai. foi comprovado isso. Sim. Nunca foi comprovado. Então eu sou filho único do casamento do meu pai. A minha vida foi assim. Uma coisa interessante é que quando eu queria brincar de bola de gude, porque nem dinheiro para comprar bola de gude eu tinha, eu ia pra rua e fazia o rapa. Só que essa juventude de hoje não sabe nem o que quer dizer o rapa. E o que é o rapa, justamente eu ia te pastor? perguntar. O que é o rapa? O rapa, na verdade, era quando assim os brigões, valentões chegavam na roda e tava todo mundo jogando bola de gude, ele falava, é o rapa. Quer dizer, ele pegava as bolas de gude todas. Rapa era isso, pegar as bolas de gude. Tomar as bolas de gude. Eu vejo essa Parece Dragon Balls, né? eu vejo essa juventude nos dias de hoje, eles vão soltar pipa, eles já compram um saco de pipa. Na minha infância Não, não isso era me assim. apavora, porque também o cara... A graça de soltar pipa é o quê? Você cortar, pegar a voada. Isso aí. A graça é essa, não. A galera Sim. já vem comprando. Eu ia, na verdade, pra rua, sem pipa, sem linha, sem nada. Eu era um aventureiro. Daqui a pouco voava uma pipa, aí eu pegava uma lata e enrolava. Isso aí. Daqui a pouco voava outra. Aí eu ia pegando pipa. Quando eu chegava em casa, Raptava as pipas todas. eu cortava a pipa, levava pra casa, eu juntava a linha, que pegava aqui, pegava ali. Hoje não. Hoje as pessoas compram dezão, compram... A minha infância não foi assim. A minha infância foi uma infância muito difícil. A minha infância, a única referência que eu tenho é da minha mãe ser uma pessoa digna, uma pessoa valorosa, que me deu dignidade, me deu respeito. Mas eu, na verdade, cresci uma criança um pouco revoltada por não ter pai, não ter uma figura masculina. Isso, na realidade, fez falta na construção do meu caráter, fez falta na construção da questão ética sobre a minha vida.
E ali eu comecei a trabalhar. Meu primeiro trabalho de carteira assinada foi aos 17 anos, que eu fui boy em Copacabana, numa agência de turismo. O que é boy? Boy é aquela pessoa que entrega documentos. Mas você era de rua, não era motoboy? Não, eu era de rua. Por isso que é boy. É boy. É menino, né? Isso. Menino, entregador de documentos, é questão. E aí, quando eu fiz 19 anos... O teu negócio, então, era documento, né? Documento eu entendia. Tava na veja. Aos meus 20 anos, meus 19 para 20 anos, eu trabalhei no primeiro serviço de carteira assinada. E aí, 20 anos, 21, fiquei até mais ou menos meus 25 anos. Depois eu troquei de trabalho. No meu trabalho, depois eu fui ser segurança. Aí fiz todas as formações de segurança, fui segurança de alguns empresários no Rio, eu fui segurança do presidente da Coca-Cola, eu fui segurança do presidente do Aeron Bank, eu fui segurança de algumas celebridades. Foi uma área que eu na verdade, busquei todas as formações possíveis. Ali nos meus 25 anos, aí eu entrei para a luta, eu fui também jiu-jitsu. Eu fui do jiu-jitsu e ali participei de alguns campeonatos. E ali eu fui construindo minha história. Sim. Dentro dessa questão do relacionamento, eu não tinha paradeiro nenhum, com mulher nenhuma. Um depravado. Essa é a minha história, de depravado. Mas o interessante de tudo isso é que a minha história não terminou assim. Amém. Isso que é o bacana. Nós estamos nessa programação aqui hoje falando um pouco sobre isso. Sim. Falando sobre superação. Porque existem pessoas que vão nos ouvir, nos ver, Sim. que pensam que a história dele é o ponto final. E na verdade não é um ponto final. É só uma vírgula. Para Deus é simplesmente uma vírgula. Porque a minha história, ela não terminou como começou. E o interessante das histórias familiares é que ela não termine como ela começou. Amém. A minha história, ela poderia dar tudo errado. Mas não deu porque Jesus entrou na história. Não, Vitor. Mas aí como é que foi para chegar a tua conversão, né? Deixa eu só te perguntar, que eu não entendi muito bem. Você falou que você vivia num lar problemático. Destruído, problemático. Eu não entendi muito bem. Os teus pais, eles estavam separados. Eu conheci meu pai aos 13, 14 anos de idade. Que foi justamente quando ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, e logo em seguida, de 1 ano para 1 ano e meio, meu pai veio falecer. Caramba. Foi a única figura paterna que eu tive, foi nesse período, mais ou menos de 2 anos para 1 ano. Então, assim, como lá, referência, família, o que hoje é pregado na igreja, família e tal, você nunca teve esse espelho para ter um reflexo. Não. E hoje Deus te usa justamente nessa área. Justamente. Caramba, aonde foi a minha queda, aonde foi minha destruição, que Deus me usa. Sendo que aí eu fiquei noivo de uma menina e esse noivado não deu certo. E aí eu comecei a ir para o fundo do poço. Foi aonde que eu conheci a minha esposa atual hoje. E eu quero aqui deixar um beijo para minha amada, para a mulher, para a negra mais linda do universo. Mandar um beijinho para você, tá, meu amor? Luciene Seabra Linhares, é a mulher da minha vida. Foi ali que tudo começou. Eu, na realidade, estava atravessando a rua, e aí eu conhecia, quando eu vi aquela mulher... Amor à primeira vista. Foi amor à primeira vista. Eita. Amor à primeira vista. E aí a gente começamos a se relacionar, a se conhecer. A minha esposa, na realidade, ela era Raimundo, né? Crente Raimundo. Aquele que é pé no mundo e pé dentro da igreja. Sim. E aí nós casamos, e aí mais ou menos com 1 ano de casamento, o nosso casamento já estava destruído. Parece até a história de um filme ou uma história de um livro, né? A nossa história, ela virou um livro. Esse é o livro um dos livros que você escreveu? O meu primeiro livro? Meu primeiro livro. Caramba. O Casamento que Nasceu no Céu. A nossa história, ela virou um livro. Porque 1 ano de casado, o nosso casamento já estava totalmente destruído. Eu me lembro muito da fala da minha sogra, porque eu amo a minha sogra, que minha esposa, ela retornava para a casa dela para começar as lamentações, choro, e a minha sogra falava o seguinte: volta para sua casa, porque aquilo que você não pode fazer, Deus pode fazer. Deus tem uma obra na vida dele, porque eu estou orando pela vida dele. E aí, a trajetória do nosso casamento foi uma trajetória de destruição, de muita traição. Traição e algumas coisas a mais.
A minha esposa, quando eu tenho uma mensagem que ela está no canal de YouTube, onde eu vou falar sobre o amor que resgata. Porque Cristo, ele teve um amor que se aniquilou em prol do objetivo da humanidade. E essa é a história da minha esposa. Logo depois, aí, em torno mais ou menos dos 6 anos de casado, mais ou menos aí, 6, 5 anos, foi que eu fui ter o contato com Cristo, porque eu já estava no fundo do poço, destruído, já a caminho da separação, porque eu não queria mais ficar casado com a minha esposa. Eu já estava debaixo de encantamento, porque eu tinha um relacionamento com uma mulher que ela tinha envolvimento com alguns tipos de religiões. E aí eu, na verdade, peguei uma raiva, uma ira, um nojo, um enjoo pela minha esposa. Nossa. Mas minha esposa aí, ela se firmou nos pés do Senhor e começou ali a lutar em oração pela minha vida. E se juntou mais com alguns amigos meus e começaram a lutar em oração. Mais ou menos uns 6 anos de casado foi onde me chamaram para ir para o encontro de casais. O primeiro encontro de casais eu dei volta em todo mundo. Eu dei volta em todo Como mundo. assim? Todo mundo ficou me esperando. Ah. E eu marquei e não fui, não compareci. Meu Deus. Eu fiquei enchendo a cara por aí. No segundo foi a mesma coisa. No terceiro encontro... Mas, entendi. A tua esposa, ela já tinha... Já estava firme. Firme na igreja. Ela estava Por firme isso, na igreja. Entendi. Então, no terceiro encontro que eu marquei, porque eles não desistiram. Uma coisa interessante, né? É verdade. Eles não desistiram de mim. Por isso que Cristo ele se posiciona dessa forma. Cristo não desiste da gente. E talvez você que está nos vendo, nos ouvindo, não desista da tua família. Não desista do teu marido. Não desista dos teus filhos. Não desista do teu casamento, da história. Porque Jesus Cristo pode mudar a história da tua casa e mudar a sua realidade. Amém. No terceiro encontro de casais que eu estava marcado para ir, nesse eu compareci. Só que eu compareci dentro de casa totalmente bêbado. Meu Deus. Mas eu fui entender, parece loucura o que eu vou falar, hein? Parece loucura. Mas Deus trabalha da forma que Ele quer. Eu só retornei para casa porque eu estava bêbado. Senão eu não retornaria. Meu Deus. E eles me conduziram para o encontro bêbado. Porque Vinde de uma como outra estás. forma... Não iria. É isso aí que a Bíblia diz, vinde como está. Porque se eu não tivesse bêbado, eu não voltaria para casa. Porque você, no teu raciocínio lógico, o que você era, não vou voltar. Não vou voltar, porque Mas eu sabia como que eles você estavam me tá- esperando. Eu sabia que eles estavam na minha casa me esperando. Como eu já tinha dado volta neles 2 vezes, eu ia dar a terceira. Só que naquele dia eu fiquei bêbado cedo. Voltei para casa. Quando eu cheguei dentro de casa, tá todo mundo esperando as malas. Eu fui. À noite, vamos viajar, vamos passear. Eu falei, tudo bem, então vamos embora. Já tá bêbado mesmo, vamos embora. Só que aí, quando eu chego naquele lugar maravilhoso, cheguei no lugar, e aí no primeiro dia, na sexta-feira, eu queria vir embora. No sábado eu fiz de tudo para vir embora. De tudo que vocês imaginar. Mas acontece que há poder na oração. Amém. E a igreja começou a orar. Quando chegou no sábado à noite, eu já estava quebrantado. Glória a Deus. Quando chegou no domingo, eu já tinha me rendido aos pés do Senhor. Glória a Aí o senhor aceitou a Jesus no encontro de casal. No encontro de casa. Quem diria? Quem diria? Que E bênção. eu que falava que pastor era tudo ladrão. Eita. E ali essa armadilha, esse encanto que você vivia foi quebrado. Foi, aí teve um processo, né? Porque a libertação, ela é um processo. Eu tive envolvimento com muita coisa. Eu, na verdade, dei legalidade a muita coisa. Então aí teve um processo. Eu me converti na Igreja Batista. Detalhe, eu da forma que eu era, eu me converti numa Igreja Batista tradicional. Eu fui entender por que eu me converti numa Igreja Batista tradicional. Porque eu era muito questionador com as coisas. Eu queria realmente ter ciência da verdade. E todos nós sabemos que geralmente as igrejas tradicionais são as igrejas que mais estudam, não desfazendo das outras denominações, Sim. mas são igrejas que se dedicam muito à questão do estudo. E ali, eu, mais ou menos aí com uns 5 anos dentro da Igreja Batista, eu tinha alguns amigos meus que começaram a se converter. Alguns amigos meus da rua. Só que eles foram para a Assembleia de Deus. Quer dizer, eu estava na Igreja Batista, mas quase ninguém dentro da igreja
tinha paciência para lidar comigo, porque eu estava na Igreja Batista, eu já tinha me convertido, mas acontece que o processo de libertação na minha vida ainda não estava totalmente. Então as pessoas tinham dificuldades, tinham medo de lidar comigo dentro da igreja. Aí esses amigos meus se converteram na Assembleia de Deus, e esses amigos meus iam para monte, esses amigos meus jejuavam 2 dias, 3 dias, esses amigos meus participavam dos círculos de oração das mulheres do coque, e aí eles iam para a oração, ficava 4 horas, 8 horas de joelho. Eu achei aquilo interessante, e eles falavam para mim, você precisa, na verdade, andar no nosso meio, tu precisa ser batizado com fogo. Eu achava aquelas coisas estranhas, batizado com fogo, como é que é isso? Será que eles vão me jogar dentro da fogueira? Será que eles vão me jogar dentro da fogueira? E aí eu comecei a andar com esses amigos meus. Aí eu comecei a ir para monte, ficar dentro das matas, 12 horas, 10 horas. Nos mistérios. Horas, nos mistérios de Cantarébia. Nos mistérios de Cantarébia. Aí comecei o envolvimento com esses amigos, ir para os círculos de oração, jejuar. Aí começou o processo de libertação na minha vida. Amém. Estava na Igreja Batista, mas andava com meus amigos assembleanos. Aí eu comecei a entrar para o processo de libertação. Por que você entende que nesse momento, quando você começou a se envolver com os teus amigos da Assembleia de Deus, por que você entendeu que aí começou o teu... Você começou a ver em você coisas mudando? Isso, eu comecei a ver as minhas atitudes, os meus comportamentos. Por quê? Eu comecei ali a ter um envolvimento mais profundo com o Espírito Santo. Você diz o lado espiritual da coisa. O lado espiritual. Porque a Assembleia de Deus é uma denominação que eles buscam muito essa questão desse relacionamento com o Espírito Santo. Experiência, né? As experiências reais com o Espírito Santo. Não que os batistas não tenham, não estou falando isso. Sim. Mas os batistas, eles têm mais essa pegada de estudo, a questão do desenvolvimento do intelecto. O movimento pentecostal, não é errado, né? O movimento pentecostal é firmado nessa base, é construído nessa base da experiência do relacionamento com o Espírito Santo. Todo na Assembleia de Deus, nas igrejas pentecostais, são para você ter as suas experiências. São para você se relacionar com o Espírito Santo. Agora, os presbiterianos, os batistas, eles são construídos muito no intelecto, no indivíduo, no conhecimento. Esse é o forte deles. Mas vamos lá, meu pastor, senão você vai contar o testemunho aqui 2 horas. E vamos lá no que interessa, só para saber. Então, os seus se convertem num encontro de casal, aí tem as experiências numa igreja mais pentecostal, na Assembleia de Deus. Mas daí, de onde veio esse interesse em trabalhar com família? De onde nasceu isso? Você também contou que teve um passado conturbado na tua família. Há quanto tempo você trabalha com isso aí? Na área de família, eu já desenvolvo esse ministério já há uns 16 anos. 16 anos. Comecei a trabalhar nos encontros de casais. Isso. E nos encontros de casais foi quando começou a despertar. Porque eu percebi que existiam muitos casamentos que eram igual o meu. Verdade. Casamentos destruídos. E eu comecei ali a trabalhar. Comecei a trabalhar ali como edificador, levantador de muros. Que você viveu, não? Porque eu vivi. Eu estava, na verdade, começando a me interessar para trabalhar em algo que eu vivia essas experiências. Eu sei quantas mulheres sofrem. Exato. Eu sei quantos filhos sofrem por ausência de um pai. Eu sei o que representa a figura de um pai realmente dentro da casa. Porque eu sempre falo o seguinte, que não adianta ter a figura dentro da casa, tem que ter envolvimento dentro da casa. Amém. Porque só a figura dentro da casa é simplesmente mais um. Mas o envolvimento com a casa, a preocupação com a casa, o significado, a representação da casa, é algo que isso não aconteceu na minha história. E aí Deus começou a mover o meu espírito, mover o meu coração para desenvolver. Por quê? Eu tinha conhecimentos de fato, eu sofri e eu tive superação. Eu tive o resultado, a eficiência daquilo que o Espírito Santo pode fazer numa família, pode fazer numa vida conjugal. Então, eu estava começando a ver o evangelho real da minha frente. E ali começou essa vocação. Eu comecei a desenvolver esse ministério de família, esse ministério de casais. E aí, quando eu estava mais ou menos aí com 7 anos, 8 anos, me despertou, mais ou menos de 6 para 7 anos, me despertou o interesse para estudar mais a Bíblia, conhecer mais a Bíblia. E aí, mais ou menos aí com uns 8 anos para 8 anos e meio, eu fui para o seminário, um seminário batista.
E eu comecei a estudar, virei seminarista. E logo nesse momento aí de seminarista começou a vocação ministerial e o chamado pastoral dentro do seminário. Isso começou a mexer. Porque eu entrei para o seminário simplesmente para conhecer mais a Bíblia. Conhecer mais. Mas logo depois começou a despertar ali interesse pelo chamado pastoral. Vitória. E aí começou tudo, Ministério de Família, Ministério de Casais da minha vida. Então vamos responder então, a pergunta da galera, né? A pergunta muito, que é a pergunta de Instagram. Né? Vamos lá, vamos começar as perguntinhas aí. Meu reve. Porém, toda a vida, entretanto. Como saber que a pessoa Não, aquela pergunta é a última. Não me complique. A pergunta do Israel é a última. Quem ficar até o final, eu vou fazer aquela pergunta do Israel. Eu não tenho pergunta nenhuma. Ô, Rev. Não, esse aqui é mais leve. Pros jovens. É a pessoa certa. Como saber que é a pessoa certa? Pros jovens, né? O jovem tem essa questão, né? Como saber que é a pessoa certa para minha vida? Pessoa certa, como escolher? Eu acredito que a gente deve... Ele já está respondendo. Ah, tá. Tudo bem. Não, mas a minha visão estava perguntando e respondendo, né? Não, a gente, por exemplo, quando você vê... quando vão escolher o discípulo para ficar no lugar de Judas, existem critérios. Né? Sim. Quando vão escolher os diáconos, existem critérios. As escolhas na Bíblia são criteriosas. A mesma coisa Sim. é na vida conjugal. Isso. Tudo na vida existe critérios e critérios têm que ser respeitados. O primeiro critério para saber se esse rapaz é o homem da minha vida ou essa menina é a mulher da minha vida. Primeiro critério, a observação com o jovem, um homem deve fazer. Se essa menina, ela honra o pai. Porque se ela honra o pai, ela vai honrar o marido. Okay. E vice-versa. O primeiro critério que uma jovem deve fazer hoje para saber se esse homem é o homem da vida dela. Primeiro, respeito à mãe. Segundo, o respeito às irmãs. Se ele honra a mãe, respeita as irmãs, honra as irmãs, automaticamente esse jovem vai respeitar a mulher com a qual vai casar. Segundo, se trabalha. Se ele é disciplinado. A gente devemos observar como esse jovem, esse homem, fala com a mãe e fala com o pai. Como essa menina fala com o pai. Deus virou para Sansão e mandou Sansão escolher aonde? No meio do arraial. Mas quando Deus faz essa observação de Sansão, para que Sansão escolhesse a mulher da sua vida, não era só que tivesse dentro da igreja. É que tivesse no arraial e tivesse algumas observações que ela dentro do relacionamento familiar. Então, quando eu olho para uma mulher ou para um homem saber se vai ser o homem da minha vida ou a mulher da minha vida, eu primeiro começo a olhar a interação que ela tem dentro da casa dela. Só que existe no jovem uma questão de ser chonadinho, né? Apaixonado. Tem nego que ser... Apaixonado. Tá nunca nem conversou com a pessoa. Tá chonado. Chonado. Não é isso? Tá apaixonado. Não deu nem um oi ainda. Não deu nem um oi. Então é o seguinte, nós devemos observar como é o relacionamento dentro da casa. Eu sempre falo para os jovens, por onde nós passamos... Só para você emendar, essa coisa da galera, eu estava até falando isso com um amigo, o amigo... Você conhece o amigo? Você conhece o amigo? Eu conheço. Não trabalhamos com nome. Não, mas o amigo conheceu uma amiga e tal, conhece. Ele não tinha nem conversado com a garota. Falou assim, pô, mano, gostei daquela tua amiga. Falei, como assim, cara? Só olhou. Já gostou. Falei, cara, enganoso é o coração do homem. Sim, tem que conhecer. Também tem que ter essa coisa, né? Tem que ter essa coisa madura, né, pastorzão? É relacionamento. Isso. O que constrói uma vida conjugal? O que constrói uma vida familiar? É relacionamento. Yes. Por isso que eu falei que o importante não é só dentro da casa. Quando nós observamos Gênesis capítulo 3, versículo 12, nós vamos perceber que Adão está dentro da casa. Mas Eva come do fruto e dá o fruto para Adão. O que Adão faz? Adão vai e come do fruto. A observação de Adão era fazer o quê? Rejeitar o fruto de Eva. Mas Adão come. Agora, Adão estava dentro da casa, mas Adão não estava envolvido com a casa. Então, qual é o homem da minha vida e qual a mulher da minha vida? Isso.
Observa o envolvimento que ele tem com a família dele. Observa o envolvimento que ele tem com a casa dele. Então, mediante essa observação, essa avaliação que eu faço, aí vai me dar parâmetros para saber que eu estou no caminho certo da escolha a qual eu fiz. Porque um corpo bonito, ele um dia acaba. Yes. Um rosto bonito, um dia acaba. Isso. Toda pessoa, pode pegar isso aqui, o jovem, adolescente, toda pessoa que é muito bom de papo, muito bom de garganta, é uma observação a se fazer. A Bíblia fala, né, a beleza é passageira, mas a mulher sábia será louvada. Vou emendar uma outra pergunta, depois que já foi a pergunta dele. A pergunta dele é ótima. Não, eu tô pensando assim, Não, como- beleza, a galera, o pessoal que tá ouvindo isso não sabia, namorou, meu Deus, ele é lindo. Beijou na boca, lindo. meu Jesus. Já tá namorando, Tá nas nuvens. ficou conversando 2 semanas com a pessoa, já namorou em casa. E agora que notou tudo isso que você falou, caramba, Isso. ele trata a mãe dele assim? Mal. Nossa, esse é o conselho que ele dá pra irmã? E agora? E agora? É Você- simples. Você acha que essa pessoa... Qual é o teu conselho? Termina, que é o óbvio, ou insiste e tenta mudar Essa algo é uma na luta. pessoa? Primeiro, nós, seres humanos, não temos o poder de mudar outro ser humano. Se a pessoa vai insistir nesse relacionamento, ela tem que perceber se ela está disposta a pagar o preço. Porque ela pode casar, ela pode ficar noiva e essa pessoa não mudar. E só existe um que muda a trajetória da nossa vida, que se chama Cristo. É o conselho que eu dou a todos. Você está disposto a lutar por ele? Você está disposto a lutar por ela? Se você não está disposto a lutar, termina. Porque está no namoro. Sim. Namoro pode acabar, noivado pode acabar. Yes. Casamento, ele pode acabar até no pé do altar. Depois. Porque eu sou daqueles que prego um único casamento. Eu sou da moda antiga. Tá certo. Mas aí, pastorzão, você é um cara da moda antiga, mais tradicional, meu pastor. Então, por que o senhor acha que os relacionamentos hoje em dia estão cada vez mais curtos, né? Mais curto. Dizem até, tem uma máxima que a galera diz muito, né? Que a festa de casamento está demorando mais que o próprio casamento, né? Meu Deus. Por que o senhor acha que tá assim? Eu vou também responder, né? Ele já vai responder. Eu acho muito Ele também. responde. Ele já Eu tem acho, ideia não, na é que o senhor mente também pode acrescentar, mas eu acho também que tem muito a ver, que a gente está fazendo, é aquilo que o senhor também falou, a questão do relacionamento superficial. A nossa geração é uma geração muito superficial, porque como é que as pessoas hoje se relacionam? Isso em todos os âmbitos, né? Falando de igreja, pessoas não crentes. As pessoas hoje se relacionam pelo Instagram. A pessoa, conheci fulaninha, quem que a pessoa faz primeiro? Que a pessoa primeiro vai cutucar o Instagram. No Instagram. Isso. O Instagram. Chega lá e vê ela, poxa, bonitinha, rostinho bonito, corpo bonito. E nessa pegada. Só que isso tudo é superficial. Sim. O ser humano é mais do que tudo isso. Aí quando vai casar, se surpreende. Então, na minha visão, é a superficialidade do próprio relacionamento que é construído. Se o senhor é de acordo com essa visão. Não, você está super certo. Você está super certo e está andando no caminho correto. O que falta hoje é relacionamento. O que falta hoje é entender que o relacionamento ele é uma via de mão dupla. Sim. Então, os relacionamentos hoje eles são muito superficiais. Duram pouco porque não tem relacionamento. Ela não tem interação. Os relacionamentos hoje duram pouco porque não existe pilares. E quando nós falamos de pilares no seio da vida conjugal, pilares no seio da familiar, nós estamos falando de firmamento. Nós estamos falando de construção. Então, antes de eu começar um relacionamento, eu tenho que me envolver com o relacionamento a qual eu estou começando a construir. As pessoas hoje se conhecem e já estão apaixonadas. É a mesma coisa quando as pessoas nos dias de hoje é o seguinte, é meu amigo. Não, calma aí. Meu amigo é aquele que senta na mesa da minha casa. Ele é meu conhecido. Ele não é meu amigo. E quando você começa a se envolver com o amigo, você começa a se decepcionar. Então, na realidade, ele nunca foi seu amigo. Ele sempre foi um conhecido seu, muito próximo de você. Então, há a diferença de conhecido e amigo.
O amigo é a pessoa que senta na minha mesa. Eu, na verdade, tenho milhões de conhecidos. Eu conto no dedo quantos sentam na minha mesa. Claro. E é isso, essa juventude nos dias de hoje, eles não fazem essa observação de fazer a distinção de amigo e conhecido. A mesma coisa são os relacionamentos conjugais. Eles duram pouco porque essa questão da interação, essa questão do firmamento, essa questão... Uma outra coisa, observação, falar sobre isso, sobre a questão do tempo. Não se respeita mais tempo. Não se namora, fica noivo até casar. As pessoas, na verdade, começaram a namorar com 3 meses e já estão casando. Não, já estão errado do cabo. Eu ia entrar dentro desse... Entendeu? Não, tem gente que namora até na igreja, namora há 3 meses e tá passando o final de semana em Raul do Cabo. E aí... Já tá em lua de mel. Entende? Então, se você não tem um envolvimento, quando nós falamos de envolvimento, você respeita tempo. Quando nós falamos de envolvimento, você respeita a construção, porque uma vida conjugal ela tem que ter construção. E construção, ela está relacionada a tempo. Tempo. Tudo que nós falamos de vida conjugal, você não pode queimar etapas. Vidas conjugais hoje duram muito pouco porque as pessoas não estão respeitando as etapas. Não namora, não noiva, a pessoa não constrói junto. Existem muitos casais nos dias de hoje que passam sérios problemas financeiros. Por que passam sérios? Ressaltando aqui que a questão financeira é o segundo motivo dos casamentos terminarem. Aí talvez você está aí na internet, está curioso, perguntando, pastor, qual é o primeiro? O primeiro é a cama, sexo. É mesmo? É. Viu, Israel? O primeiro é sexo. Se o Israel não está trabalhando, olha aí. Você não está marchando, você não está entrando nos calauedas. Porque na verdade hoje a gente não sabe quem gosta e quem não gosta. A primeira coisa, a primeira segmentação que os casamentos terminam é sexo. Porque mesmo? A vida conjugal, a vida de uma pessoa casada, tudo começa na cama e termina na cama. Tem que ter o futebol, né, pastor? Tem que ter o futebol. Que ter. Mais do que o diálogo. Não, aí é que tá. Não, aí não. Israel, aí não. Por que alguns casamentos duram pouco? Não, mas eu não sabia. Porque uma vida conjugal e uma vida sexual, ela é construída dentro da comunicação. Sim. É verdade. Não existe vida sexual sem comunicação. Por quê? Por que eu digo isso numa vida conjugal? Vamos supor que a esposa dele gosta de um tipo de posição. E ele não gosta da posição. Como é que eles vão entender, ou como é que ele vai compreender que o marido não gosta? É através da comunicação. Os relacionamentos dos dias de hoje, eles não são construídos na comunicação. Eu me lembro muito bem que mas também, pastor, eu concordo com o senhor, mas também não está na humildade de ouvir também? Porque tem gente, por exemplo... CD. Tipo, a pessoa está no relacionamento, o varão ou a varoa está falando, eu gosto assim, mas ele não quer fazer. Dane-se, eu não quero, eu não vou fazer. Tá errado. Entendeu? É isso que eu estou a dizer também. Às vezes a pessoa fala, não, pô, varão, eu gosto desse jeito. Eu quero assim. Não só no sexo, em vários, em vários segmentos. Mas a pessoa não está disposta a ceder. Por isso que eu falei aqui, e eu fiz essa observação, sobre a questão da construção. Porque quando nós falamos de pilares na vida conjugal, de pilares na vida familiar, essa questão do ceder. Agora, aonde que nós vamos ter o parâmetro para saber se ele vai ceder no casamento? É no noivado e no namoro. Sim. Só que é o seguinte, tão chonadinho, o tal do apaixonado, que não observa se ele é uma pessoa que cede. Não observa se ela é uma pessoa que cede. Eu não gosto de assistir esse filme. Eu, particularmente, não gosto de filme de terror. Eu não gosto de filme de terror. Israel. Eu não gosto. Entendeu? Eu não gosto. A minha esposa, por eu não gostar, ela cede. Ela cede. Nós já temos aí, vamos fazer quase 30 anos de casado. Ela cede. Eu, particularmente, não gosto. Eu gosto de muito filme de pancadaria, filme de luta, filme de ação. Sim, ação. Mas entrando nesse ponto que o senhor já foi no negócio da vida sexual, eu realmente não sabia. Eu pensei que o financeiro era o principal motivo para Israel,
Ele voltou de novo. Não, vou voltar na pergunta. Ele voltou de novo na pergunta. Vai virar divã. O programa hoje vai virar divã. Ele vai querer chegar em casa. Qual é a pergunta? Vai me pagar a consulta aqui. Ele vai me pagar a consulta de terapeuta familiar. Isso aqui não é gabinete. Não. Qual é a pergunta do Israel? Vamos lá, Brasil. Antes de entrar nessa alçada que eu sei que você tá louco, tem gente também querendo ver. Vamos ficar no negócio sexual ainda, calma aí. Não, ele entrou no sexo, Ele então não vamos. quer sair. Não, no sexo, porque. Não, é fundamental. Não, é fundamental, só pra ter esse fechamento do sexo. A gente tava um pouco. Que eu vou voltar lá ainda. Vai. No namoro, né? Quer botar. Tá. Não, mas é sério, tipo assim, na questão do sexo, vamos ficar aqui. Porque também é muito tabu, a verdade é, né? Tem um segmento da igreja, né, que é muito. Não fala, não conversa, entendeu? Agora. Por que ainda existe tabus na igreja nos dias de hoje? Sim. Primeiro, conhecimento. Uhum. O primeiro fator do tabu dentro das igrejas é o conhecimento. Sim. É saber conduzir o conteúdo, conduzir o conhecimento, principalmente com a juventude. Porque a juventude, ela é curiosa. Por isso que existe muitos que queimam etapa. Isso. Por falta de direcionamento. Então as igrejas... pelo menos algumas igrejas que eu passo, que me chamam para fazer trabalho de casais, fazer trabalho com a juventude, os pastores não querem tabu. Porque não adianta, hoje um jovem, ele vai para a internet, e aí eu sempre falo o seguinte, que o Google, ele não se responsabiliza com a informação a qual ele passa. Ele passa uma informação para uma pessoa de 2 anos de idade, como se estivesse passando uma mesma informação para uma pessoa de 80. Sim. Então os nossos púlpitos, eles precisam terminar essa questão do tabu. Isso. Precisam. Agora, precisamos o quê? Buscar conteúdo, buscar conhecimento. E aí, a gente entender que temos que terminar com essa questão e levar a informação de fato das fontes seguras. É melhor o jovem ou o adolescente, ou aquele que está com uma crise no casamento, no relacionamento, saber através da minha boca, porque ela vai vir com responsabilidade. Isso, verdade. Concordo. Ela vai vir com responsabilidade. Concordo. Não, eu estava a perguntar sobre essa questão mesmo de sexo. Por exemplo, a masturbação é pecado. Sim. A masturbação é pecado. Mas, por exemplo, vamos lá, a masturbação é pecado. Essa aqui 4 paredes. Você não. Tipo, na questão, tipo assim, por exemplo, do cara ejacular fora da mulher. Também é pecado? Vamos lá. Não sei se eu entendi. É o mesmo que usar preservativo e ter ejaculação ficar no preservativo, né? É tipo o coito interrompido. Isso. Sim. Vamos lá. A gente só tem que entender que a masturbação... E também emenda com a questão da pornografia também, que é um assunto muito bom de se falar. Só a observação que você tem que fazer da masturbação e a questão do sexo e ejacular fora são 2 situações diferentes. Sim. Não pode botar nos mesmos parâmetros. Sim. Porque a pessoa que se masturba, ele se masturba olhando um filme pornográfico, uma revista pornográfica, a cobiça, ou pensando em alguém. A questão do marido que está com a sua esposa, que ele ejaculou do lado de fora, ele ejaculou por algumas observações. A esposa não pode tomar remédio. Então a gente tem que fazer algumas observações. Não tem uma questão... Não é a mesma coisa. Não, sim, tudo bem. É porque são dúvidas que a galera pergunta. Mas tipo assim, não tem aquela questão do Gênesis, de um dos patriarcas? Não tem uma questão assim? Sim. Que ele foi... Que jogou fora? Tem uma questão do Gênesis. Mas essa observação que ele ejacula fora, isso aí, ele ejacula fora na terra, mas ele, na verdade, estava se masturbando. Ele não estava fazendo relacionamento com a esposa. São coisas distintas na Bíblia aí. Porque ele estava se masturbando. É a mesma coisa do adolescente, do jovem que está nos vendo agora. Ele, na verdade, vai pro banheiro, liga o chuveiro e começa aí. Ele senta na privada. O macete é ligar o chuveiro. Liga o chuveiro, ele senta na privada, aí ele pega uma foto pornográfica de alguém no celular, abre o celular, aí entra para um site pornográfico e começa a se masturbar. Isso é totalmente pecado. Mas na igreja não tem isso não, pastor. Na igreja não tem? É o que mais tem, cara. Agora vamos lá, a pergunta de $1 milhão. Pastorzão.
Esse aqui, eu acho que essa visão muitos divergem, o senhor deve ter a sua também, eu acho isso muito dramático, aqui na mesa também, um deve ter uma visão diferente do outro. Onde ele quer chegar. Não, essa questão é simples, ainda não é a tua questão. Entre quatro paredes, Vale tudo? vale tudo, pastor? Não. Existem algumas observações a ser feitas. Dentro dessas observações, tipo posição, vale tudo. Isso é a questão do comum acordo. É o comum acordo entre marido E o respeito mulher. também é fundamental, né? Porque tem uns varões também. Por isso que eu respeito, Por isso que eu falei aqui sobre observação. Yes. Existem algumas observações Yes. a ser feitas. Você vê. E aí, existe o comum acordo. Isso. Eu estou falando sobre posição entre quatro paredes. Existe o comum acordo mútuo. Acordo mútuo. Porque o acordo mútuo, ele não é um acordo sobre opressão. A gente vai observar isso aqui. Bom. O acordo mútuo não é um acordo sob pressão. Bom observar. Então a posição dentre quatro paredes é a questão, o casal que vai decidir. A questão do sexo oral é uma outra observação que a Bíblia não fala nada. A gente precisa fazer essa observação aqui. Porque existe coisas que a Bíblia não faz observação nenhuma. Não existe nenhum parâmetro bíblico. Apesar que nós fazemos parâmetros bíblicos, parâmetros éticos, Sim. parâmetros morais, fazemos essa observação. Sim. Mas a questão do sexo oral. Então isso é o casal que decide entre quatro paredes. Ponto. A questão do sexo anal. A Bíblia, de forma declarada, a Bíblia não fala nada entre homem e mulher. Mas existe a questão ética e a questão moral. É lícito eu fazer? Até porque eu posso argumentar com o sexo oral dentro da ciência. Sim. Porque se uma mulher ela tem prática de sexo anal e ela vai ter gestação por parto normal, o médico, na hora do parto, isso traz dificuldade para o médico. A primeira coisa que o médico vai fazer é chamar a atenção desse casal. Uma outra coisa, o sexo anal, todos nós sabemos que os ânus é por onde a gente defecamos. E por defecar... Famoso esgoto. Ali existe muitos micróbios. Infecção. Uma outra observação. Deus fez tudo de forma correta. Israel que O pênis, quando ele entra dentro da vagina, nós temos que observar que a vagina ela é ácida. Então, por a vagina ser ácida, ela na verdade já tem as suas próprias defesas que o próprio Criador fez. Então, o pênis, quando ele na verdade entra dentro da vagina, já existe defesas, porque os órgãos, um tem contato com o outro. Agora, se o pênis entra dentro do ânus, o ânus não foi feito nada para entrar. Ali é só para sair. Não existe defesa do próprio organismo de algo que entra. Já na vagina é diferente, porque a vagina é ácida. Então ela já tem defesa naquela região. E o ânus não tem defesa. Isso é ciência. Isso é ciência. Então, quando nós falamos sobre o sexo anal, é lícito fazer? E a questão ética? E a questão moral? Será que não vai estar machucando a mulher? Aí tem alguns que falam assim, mas pastor, a mulher gosta. Isso. É porque essa mulher, ela está desequilibrada emocionalmente. Viu, Gê? Essa mulher está desequilibrada. E quando a pessoa está fora do seu eixo central, quando a pessoa está fora do seu eixo emocional, ela começa, na realidade, a fazer coisas ilícitas. E aí, nós podemos também levar para as questões espiritual. E quando nós entramos nessa questão espiritual, nós entendemos que existe pessoas... Mas tem relação sexual com espiritual? Não entendi, desculpa. Claro que tem. Tem? Claro que tem. Aí você não sabia, não, meu Claro pastor. que tem. Por quê? Claro que tem. Tem que saber, porque né, é o César? seguinte, existe coisas ilícitas. E existe pessoas que estão fazendo uma coisa ilícita que está doendo. Que está trazendo danos. Se ela, na verdade, está fazendo aquilo naquele momento e ela diz que tem prazer, o que é isso? A pessoa que é usuária de droga. Se ela está usando droga naquele momento, o que é isso? Porque nós sabemos que a Bíblia vai bem claro, João 10:10, vem dizer que ele veio para matar e destruir.
Destruir o quê? Uma mulher que tem prática de vida sexual anal, isso veio destruir o prazer do sexo. Porque Jesus abençoou o sexo. E uma mulher que tem essa prática, existem conceitos ali, envolvimentos espirituais. Porque Cristo não gerou o sexo dessa forma. Entendi. É uma deploração da vida conjugal, o sexo anal. Mas vamos agora para o que o César quer saber. Sim ou não, pastor? Não. Tu já me... Não. Não, ele biblicamente não é pecado, mas eticamente... Não, eu entendi. Não, o que eu quero entender? Biblicamente, Deixa eu fazer uma observação. Deixa eu falar uma observação aqui. Sim, fala, pastorzão. A Bíblia, ela não fala de forma Objetivo. declarada e objetiva direta do sexo anal entre homem e mulher. Mas nós trabalhamos com a questão ética e questão moral. É lícito eu fazer? Então, a observação que a Bíblia me dá, através da ciência, através da ética, através da moral, que não é lícito o homem e a mulher praticar o sexo anal. Nem no mútuo acordo. Os dois querendo. Quando você diz o mútuo acordo... Não, de fato, não é que ele... Não, vamos Poxa, lá, vou responder. Quando não, nós falamos... é a mulher... É que o Israel discorda do seu. Ele discorda. Quando nós falamos sobre um mútuo acordo, nós estamos falando de uma pessoa que não tem princípios bíblicos. Se não tem princípios bíblicos, não tem por que nem me fazer essa pergunta. Porque não tem princípios essa pessoa. O que é princípios? Princípios são parâmetros que têm que ser respeitados. Se nós estamos falando de duas pessoas que estão no mundo, duas pessoas que não são tementes a Cristo, não tem por que me fazer a pergunta, porque para ele tudo é lícito. Agora, se nós estamos falando de parâmetros bíblicos, de parâmetros éticos, até porque uma família ela é construída dentro de parâmetros éticos. Uma família é construída dentro de parâmetros. Existe respeito. Nem tudo na vida a gente tem que respeitar o limite. O trânsito, quando está vermelho, é para parar. Agora, se a pessoa não tem parâmetro na vida, ele vive uma vida louca, então para ele, tudo é válido. Entendi. Essa pessoa não tem por que me fazer essa pergunta. Fazer uma pergunta a um pastor, a um tipo disso, dessa questão. Para ele, se ele não tem parâmetro nenhum, ele não é temente a nada, então, meu irmão, continua fazendo. Tudo com ele mesmo. Então, assim, para os casais que fazem essa prática, o teu conselho é porque isso, além de refletir na saúde, ainda reflete no lado espiritual. E emocional. E emocional. Sobretudo da mulher, né? Isso aí. Até porque a mulher, nessa situação, é que vai receber toda a carga. Você concorda, Israel? Vai receber toda a carga espiritual e moral. Então, César... Israel... Tá bom, não vai ter. Olha só. Ouvinte, olha só, eu sou de boa. Aqui. Sou de boa. Ouvinte que estão nos ouvindo agora nesse momento. Yes. Talvez ele veio igual a minha história. Eles vieram de uma vida toda doidada. E aí agora casaram. Isso. Praticam sexo anal. E aí na sua caminhada... Porque acham normal. Isso. Na sua caminhada, Cristo entrou. Yes. E aí eles continuam praticando o sexo anal e agora estando dentro da igreja. A primeira observação que nós devemos fazer. Quais são os parâmetros que esse casal está tendo? É mútuo. Existe o acordo mútuo do casal. E a questão com o acordo com a palavra de Deus? Porque existe a observação ética. Existe a observação moral. Até porque Moisés, quando ele vai ter as leis sobre o Monte Sinai, por que as leis são estabelecidas para Moisés? Porque o povo, na verdade, estava sem ética. O povo, na verdade, estava perdido. Então as tábuas, as leis, veio sobre Moisés para que tivesse parâmetros, para que tivesse o seguinte: ei, pare, chega, você é uma nova criatura em Cristo. O que o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2 vai dizendo? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. A pessoa que está em Cristo, ela tem uma mente renovada, um comportamento renovado. Ele tem agora gostos, questão de gostar, sim, entendo, diferente. Eu entendi. Então essa pessoa, aqui vai uma deixa para você. Procure ajuda.
procure ajuda dentro do teu relacionamento sexual. Vamos lá que... Só um parênteses para encerrar esse assunto. Achei muito importante você deixar isso claro para os nossos espectadores. E eu entendo que ainda existem muitos casais dentro da igreja que podem estar cometendo esse ato justamente pelo que a gente estava falando antes, pelo tabu. Porque não há quem ensine. As pessoas namoram, noivam, casam. E infelizmente tem igreja que não tem a escola, não é escola, é a orientação para noivado. Pré-nupcial, eu faço pré-nupcial. Tem muitas igrejas que não tem isso. Não tem um pré-nupcial, e eu acaba faço. caindo. Dentro de uma conversa, já muito bom tu falar isso sobre o pré-nupcial. Uma das conversas que eu tenho no pré-nupcial, uma das primeiras conversas é o seguinte: vocês estão fazendo sexo? É a primeira conversa que eu tenho. Mas dessa galera, quantos por cento você acha que estão fazendo? Você responde, estão fazendo? Dentro da igreja? Desse pessoal que o senhor faz. 70%. 70%. Dentro da igreja hoje. Caraca. 70% hoje estão fazendo sexo. Eita. E estão dentro da igreja. Namorados, no caso. Namorados e noivos. 70%. Muito mais que 50%. Meu Deus, misericórdia. Dentro, você trabalha com isso direto, né? Casais. Ressaltando, por eu ser oriundo batista, mas hoje eu sou pentecostal, eu desenvolvo trabalho de família no geral em tudo. Palestra para pais, palestra para filhos, palestra para casais. Mas também, eu também faço outros trabalhos, é questão de treinamento para liderança. Existem muitas pessoas que me convidam para os cultos de avivamento. Então, por eu ser oriundo batista, eu consigo desenvolver essa área do conselho, essa área da palestra, mas também desenvolvo essa questão da área do avivamento, dos cultos normais das igrejas. Agora... Não, calma só. O que eu fiquei nesse negócio do pré-nupcial que o senhor falou, um daqui, me chocou muito, eu fiquei surpreso. Então, 70% da galera hoje... pratica sexo. Antes do casamento, no caso, né? Sim. Caramba. Se não pratica, já tiveram contato sexual hoje das nossos jovens das nossas igrejas. Mas por exemplo, eu casei. Eu casei agora, tenho 1 ano e pouco, já eu também recém-casado. Então, 1 ano e pouco de casa. Vai fazer 1 ano. Eu devo ter 1 ano. Eu casei junho do ano passado. Mas eu aguentei lá. Não foi fácil. Aguentei, negão aqui aguentou. Então, agora eu falei pra minha esposa, vou te honrar, varô. Mas está dentro dos 30%. Mas o senhor acha por quê? Porque eu acho que a gente também vive numa sociedade hoje que é muito apelativa sexualmente. Não é isso também o motivo, ou senhor acha que o motivo é outro? Pra galera dentro da igreja, eu sei que não, a igreja ensina que sexo deve ser antes do casamento. Todo pastor, toda igreja evangélica, pelo menos, prega que é contra. Mas por que tu acha que a galera está vivendo dessa maneira? Qual a observação que o senhor faz? Uma das... a gente poderia falar, no mínimo, aqui de 15 observações, mas eu vou falar uma observação. Uma das observações são a questão do desrespeito, a questão de queimar as etapas. As pessoas não respeitar a questão do tempo. Por a pessoa não conhecer, ela acaba queimando as etapas igual o filho pródigo, por falta de experiência, por falta de envolvimento. E alguns tabus que não é igreja, os tabus estão dentro de casa. Sim. A questão da desinformação. A desinformação está dentro da casa. Porque o pai, ele deveria ter esse papel de informar tanto a filha como o filho. Mas a maioria dos pais que talvez estão nos ouvindo aqui, quando ele fala de sexo, ele manda a mãe falar. E, na verdade, deveria ser o pai que deveria puxar esses assuntos dentro da casa. Então, um deles é a questão da desinformação dentro da casa. Porque filhos, eles têm que ser preparados para ser enviados dentro da casa. Filhos não têm que ser preparados para enviar dentro da igreja. A igreja, ela entra como um suporte de apoio. A igreja não é o parâmetro primordial, tá, para instruir os filhos, e nem a escola. Dentro desse assunto, papéis, dentro da casa, eu sei, vou te perguntar, mas eu quero que você me responda da forma mais conceitual. A mulher submissa, e aí? Vamos lá. A observação sobre a mulher submissa... Não, aí também eu queria também ligar e falar também, o senhor chega na mulher submissa e já emenda com... Se violência doméstica, minha pergunta é essa, violência doméstica é motivo para separação. Vamos lá. A primeira pergunta do Jael foi... A mulher é submissa. Submissa.
A gente tem que fazer uma observação no texto. Uhum. Porque eu, particularmente, essa mulher que é submissa a esse homem que a Bíblia diz, até eu queria virar mulher para ser submissa. Porque a observação do texto é um homem que morre pela igreja. Não se esquece que a Bíblia é igreja e mulher é a mesma coisa. É uma figura de linguagem. Então, quantos são os maridos que estão dispostos a morrer pela esposa? Então, quem é a mulher que não quer ser submissa a esse marido? É só você olhar o texto de uma forma correta e avaliar o texto dessa forma. Então, a submissão, ela não é imposta. Porque o que é submissão? É estar debaixo da missão. É estar debaixo do mesmo propósito. É caminhar junto na mesma direção. Isso é submissão. Porque toda submissão, ela não pode ser imposta. Porque liderança dentro da casa do marido, que é o cabeça da casa, não é imposto. Ela é simplesmente seguida. Então, tudo aquilo que não é imposto, a mulher vai levar tranquilo. Ela vai ser submissa. Mas o homem que a Bíblia diz que morre por causa dela, será que eu estou disposto a perder um braço pela minha mulher? Entendo. A segunda pergunta sobre a questão da agressão. Você acha que a mulher ser submissa é uma regra, tem que ser respeitada? Dentro, claro, do respeito de tudo que você dentro falou. Do parâmetro que ou pode ser o inverso, o homem... Dentro do parâmetro que eu fiz a observação agora, ela tem que ser, porque é bíblico. Não se esqueça que o que eu falei aqui, isso está ficando gravado, que nada é imposto. A imposição da submissão não é imposta. É algo aceito, de uma forma tranquila. Porque é um homem que honra ela, é um homem que respeita ela, é um homem que está disposto a morrer por ela. Quem é a mulher que não quer ser submissa a esse homem? Só louca que não quer ser. Você entende? Porque a mulher mais lucra sendo submissa do que, na verdade, não sendo. Agora, esses papéis podem ser invertidos? Isso. Só existe uma observação desse papel ser invertido. Quando essa mulher, ela se posiciona como líder. E esse homem, ele, na verdade, psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, esse homem, na verdade, está apagado. Esse homem, na verdade, não está nos seus sentidos normais. Então ela pode tomar a liderança da casa pelo momento. Porque a mulher, ela foi criada para algumas coisas que são questões bíblicas. E por isso que a gente vê hoje mulheres depressivas. Por quê? São mulheres que, na verdade, estão acumulando funções. A mulher, ela foi feita por algumas funções, que são funções maravilhosas para ela. Só que as mulheres hoje, elas, na verdade, tomam conta de casa, estão no campo profissional, são pais, são mães, são conselheiras, são pastoras. As mulheres hoje, elas estão agregando funções que, na verdade, não foram chamadas. E existem funções também que os homens estão agregando que não foram chamados. Cada um de nós, dentro da família, nós temos os nossos papéis. A agressão doméstica. O primeiro parâmetro a se observar na agressão doméstica. Um casal que o marido ou a esposa é agressora. É bom falar isso aqui, porque existem mulheres que são agressoras. Viu, Israel? Porque nem sempre a agressão ela está atrelado ao contato físico. É bom fazer essa observação. Tem varão que está apanhando da varão em casa. Sim. Ele não apanha de forma física, mas ele apanha emocionalmente. Porque é manipulado. Se você não fizer isso por mim, você não tem cama à noite. Eita. Quantos são os casais que são manipulados? A famosa casinha do cachorro. A casinha do cachorro. A questão do cinto de castidade. Eita. Então existe hoje pastores que são manipulados dessa forma. Meu Deus. A mulher manipula, isso é uma agressão. Manipulação e agressão. E como muda isso? Não, eu vou acabar de responder. Perdão, vai. Então, na realidade, primeira observação. O marido que espanca, a mulher que espanca. Maria da Penha nele. Não tem pra onde correr. Maria da Penha. Mas eu não estou falando que tem que separar. Eu só falei que tem que correr os trâmites judicial. Mas sim, essa aqui é um ponto mesmo que eu queria... Entendeu? Eu também tenho um ponto. Eu não falei... Mas biblicamente, pastor, na análise do senhor, no estudo do senhor, se essa mulher separa, isso é álibi pra ela separar? Assim,
isso é algo que tem que ser feito uma observação e uns parâmetros com muito cuidado. Eu acredito que não dá para a gente poder fechar esse assunto aqui de uma forma muito ligeira e rápida. Porque existe muitos que estão nos ouvindo nesse momento. Sim. O marido que é espancador. Primeiro parâmetro, Maria da Penha nele. Sim. O segundo parâmetro, o que a Bíblia diz sobre um marido agressor espancador. Existe uma observação no texto, até no livro de Coríntios, que faz uma observação sobre a questão da exposição. Existem alguns pastores que, ao observar o texto quando ele fala sobre a exposição, porque a exposição é espancamento ou a exposição é a questão do vexame. Tipo, a mulher é isso, é aquilo. Vocês já entenderam o que eu quis dizer, né? Sim, sim. Já entendeu? É vagabunda. Isso. Desculpa o termo, né? Depois pode fazer o corte. Então isso é exposição. Existem alguns parâmetros, pastores, que dentro desse análise do texto, eles acreditam ali que pode se separar quando tem espancamento, porque está enquadrado dentro desse contexto. E existem outros pastores que observam que só pode se separar com a questão da traição, tá? Sim. E outra coisa, a traição não na suposição. Eu também defendo isso, tá? A traição não na suposição. A traição tem que ser constatada para ser realmente confirmada uma separação devido ao adultério. Ao campo de suposição, família não trabalha no campo de suposição. Casais não trabalham no campo da suposição. Então, existem as duas observações no texto sobre espancamento. Existem pastores que defendem que pode se separar por causa da exposição. E existem outros pastores que observam dizendo que só na traição. Mas aí eu faço uma pergunta aqui, nesse momento. Será que certos pastores que defendem a questão de não a separação no espancamento, e se fosse a filha dele? Eu acho, eu afirmo aqui, eu entendo, pelas escrituras, baseado no que Paulo fala sobre família, porque o que você falou sobre a sujeição. O homem foi dado por Paulo, quando ele fala sobre família, ele fala, o homem deve amar a sua esposa. Amar. Então, e onde até onde a gente sabe que amor é cuidado, mano. Se você Deus te deu, se Deus te deu alguém para caminhar do teu lado e você não cuida, você machuca a pessoa, você quebrou a aliança, pastor. Porque, por exemplo, teve essa situação do DJ Ives. O cara é um lutador do UFC contra uma menina, Aí tá bom, o DJ Ives vai lá, Maria da Penha, como acontece, já vi muito caso desse. Processos penais correm. Não, aí vai lá, o cara toma uma advertência de tarde, toma lá um chá lá. E volta pra casa. À noite volta pra casa. Agora, eu só quero fazer uma observação. Sim, que eu ia pastor acabar de concluir. Sim. Quando eu fiz a observação sobre a questão do pastor, se fosse filha dele. Uhum. Eu, como um conselheiro de familiar, Sim. E como terapeuta familiar, a observação que sempre faço para qualquer casal, para qualquer família, é que toda decisão tem que ser tomada por aquele que está sofrendo as agressões. O pastor, ele não tem autoridade, para dizer ir ou fica. Isso. Ponto. Porque, por exemplo, tem mulher, por exemplo, que se submetem a isso também é importante sublinhar, tem mulher que se submete à violência, a sofrer a violência, porque ela acha que se largar, ela vai estar sob pecado. Vai estar sob pecado. E na verdade, assim... Entendeu? Então, por isso que esse ponto é importante que se diga. Por isso que o seguinte, Lutero está aí. Uhum. Lutero é reformador. Uhum. Então existem algumas coisas que precisam ser realmente com certeza. Eu não estou falando aqui que a Bíblia precisa de reforma. Eu não falei isso aqui não, tá? Sim. Eu não falei. Existe a questão, algumas coisas relacionadas ao comportamento do ser humano. Então se essa mulher está debaixo, quando ele falou sobre o amor, quem ama protege, quem ama guarda, quem ama não expõe. Se lembra lá do expor, sobre a igreja de Coríntios, que Paulo vai fazendo essa observação? Então, a gente tem que o seguinte, como um conselheiro, é o que eu falo. Se a esposa, num caso desse, separa, eu continuo sendo pastor dela. Sim. Se ela, na verdade, continua casado, eu continuo sendo pastor. Porque é o seguinte, como eu dou a direção? Eu dou a direção bíblica. Olha o que pode ser feito. Agora decide você. Sim. Por quê? Porque existem muitos pastores que entram na briga e falam assim, separa.
Daqui a 10 anos eles voltam e dá tudo certo. Eles botam a culpa no pastor. Aham. Botam a culpa no conselheiro. Entendi. Agora, como você fez a observação da Maria da Penha, ele vai lá, paga uma cesta básica e retorna. Aí é a mulher que tem que tomar a decisão. Sim. É o homem que talvez tem que tomar a decisão. E essa decisão tem que ser tomada pelo casal. O pastor não pode se meter nisso. E se esse caso for separa, você acha que dentro desse exemplo estaria amparado pela ética da Bíblia? Sim. Entendi. Sim. Agora, pastor, e aquilo é a traição versus o lutar pelo casamento? Sim. Dentro disso, muitas mulheres ficam presas e acabam levando o casamento até a morte. Arrasta o casamento. Debaixo desse jugo de traição. Isso. E isso acaba que gera polêmicas onde dizem que a igreja ela é cúmplice da traição. Porque tem homens que, infelizmente, se apegam a isso. Vou trair ela porque tá na igreja e tal. Mas tem mulheres também, tá? Isso. Os dois lados. Hoje isso. é mútuo. E uma observação de estatística de dados. Hoje é muito mais as mulheres do que os homens. Que Isso trai. é dados de ciência. É verdade. Vamos lá, É meu verdade. pastor. Mas dentro desse negócio, qual é o teu conselho? O meu conselho mediante a questão dessa traição. Eu, na realidade, sou fruto de uma mulher que lutou. Mas eu sempre boto o parâmetro seguinte. A mulher está disposta a pagar esse preço? De arrastar esse casamento debaixo de julgo, debaixo desse ambiente de luta, esse ambiente de tragédia, esse ambiente de destruição? Ela realmente está disposta. Se ela está disposta, Jesus está com ela. Agora, se ela não está disposta e ela vive debaixo desse jugo de traição, o primeiro parâmetro é a separação, porque tem base bíblica para isso. Exato. Agora, essa traição, ela foi constatada, não foi disse-me disse, Entendi. ela realmente é real, ela tem todo embasamento bíblico, sustentação teológica e bíblica para poder se separar e continuar a vida dela. Meu Deus, que papo, gente. Dava aqui pra ficar mais umas 3 horas. Eu tenho muita pergunta pra fazer. É verdade. O senhor, mas eu vou deixar o senhor falar um pouco dos livros do senhor aí, se eu tenho material, fala das suas redes sociais. Gente, lembre-se, deva o pastorzão pro encontro de casal. Gente, que eu não tenho muita pergunta ainda, meu Deus, mas o senhor tem compromisso hoje é um dia bem corrido pro senhor. Mas fala aí, meu pastor, dos livros do senhor aí, pro pessoal, onde o pessoal adquire os livros. Os nossos livros estão nas nossas redes sociais. Nosso Instagram, PR Marcelo Linhares. Nosso Instagram, PR Marcelo Linhares. O link do Instagram do pastor vai estar na descrição do vídeo. Você pode acessar o link lá também. Corre lá. Os nossos contatos para agendas é 021 9641 71225. 021 9641 71225 as nossas agendas. Os nossos literaturas, ela está à disposição. Pode mostrar para essa câmera aqui, tá? Ela está à disposição lá no nosso Instagram. O nosso canal de YouTube, Pastor Marcelo Linhares. Aqui é o nosso livro, O Poder da Porta. Aqui eu vou falar sobre o maior psicólogo que houve sobre a face da terra, que se chama Jesus de Nazaré. Nesse livro também aqui eu vou fazer algumas observações, que são pessoas que vão dizer que o local onde ele está inserido, ele tem toda a capacidade de ditar o destino. E na verdade não dá. Porque o local onde nós estamos inseridos, ele não tem mais influência ou mais poder do que o nosso Deus. Aqui nesse livro, eu vou falar sobre destruição entre pais e filhos. Como evitar isso? Nesse livro eu vou falar um pouco sobre educação e sobre comunicação dentro do relacionamento de pais e filhos. A boa comunicação, ela nos leva para um outro patamar. E a falta da comunicação gera destruição entre o relacionamento de pais e filhos. Nesse livro aqui, Deus de possibilidade. Eu vou falar sobre a possibilidade que estava sobre aquela mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer, ela dizendo, se somente eu tocar. Aquela mulher é com ela mesma, ela descobre algo que está dentro dela. Existe muita gente nos dias de hoje que precisa descobrir a força que está dentro de nós. Yes. Glória a Deus. Dentro desse livro aqui, Fidelidade e Honra. Princípios inegociáveis. Quem nos cumpre se afasta do projeto original. Esse livro aqui é muito fantástico, é um dos meus xodó. Nesse livro eu dou uma conferência nas igrejas de 2 dias sobre fidelidade e honra. Nós precisamos resgatar os princípios
original da palavra. Existe muita gente caminhando sem princípios. Dentro desse livro aqui, o meu xodó foi a nossa primeira literatura, onde vai falar sobre a biografia da minha vida, o falar casamento, sobre a biografia da vida da minha esposa. Tema forte. Aqui nós vamos falar sobre 4 milagres no seio da família. Um dos tópicos aqui é muito forte, sobre 4 milagres no seio da família. O meu filho Israel, que está me acompanhando hoje, o meu filho, ele foi gerado, o útero da minha esposa ainda estava aberto, da gestação do Mateus, porque foi 2 cesáreas no intervalo muito curto, porque toda cesárea, ela precisa se restabelecer os órgãos internos. Então, do Israel não se estabeleceu. Então, os médicos, a medicina dizia que o Israel ele ia nascer com retardamento mental, porque ele estava sendo gerado fora do útero. Dentro desse livro aqui, sobre milagres, porque existe família, existe casais que não acreditam mais no milagre. O milagre é para a família do vizinho. Dentro desse livro, a minha mulher, todo o lado direito do crânio da minha mulher, ela não tem, foi arrancado, foi tirado. Entende? Forte. Minha mulher ela não fez quimioterapia, não fez radioterapia, porque o anjo do Senhor pelejou com o braço forte. A casa do Senhor é a casa do milagre, né? Dentro desse livro, eu vou falar sobre os 3 meses que eu fiquei numa cama. Dentro desse livro, eu vou falar como se gera um profeta. Amém. Esse livro aqui é muito fantástico. Gente, essas literaturas nossas, ela hoje já é lida por 5 nações, 5 países. Pela misericórdia de Deus, Deus tem nos conduzido às nações. Então que você possa ser abençoado com a leitura. Vai lá no Instagram lá, pastor, ou não, eu sou do Instagram do pastor é Marcelo Vai estar na descrição. PR, isso. Marcelo Linhares. Vai lá, corre lá, são livros abençoados. Já são quantos anos aí nessa trajetória? Cuidando de casais? Ministerial, nós temos a trajetória mais ou menos aí de 6 anos ministerial. Aí vamos, eu só quero fazer uma pergunta bem rápido, o senhor responde rápido pra gente fechar. Pode ser? Meu pastor, o jovem que perguntou, pastor, eu não consigo ficar sem beijar. Ele é solteiro, não consigo ficar sem beijar. Qual o conselho que o senhor dá pra ele? O conselho que eu dou pra ele é ele beijar o travesseiro. Porque o beijo, na verdade, o beijo em excesso, tudo em excesso, ele começa a me conduzir para uns caminhos estranhos. Beijo o sofá. Ou se não, beijo o gelo. Vamos lá, outra pergunta. Fetiche, pastor. A irmã tá animada, quer fazer um fetiche pro varão. O varão é meu tradicional do RTT. O que o senhor acha sobre fetiche, meu pastor? Se converse antes, tem um diálogo antes dela, na verdade, fazer uma surpresa e ter, talvez, algumas respostas que ela não vai gostar, comportamento que não vai gostar. Comunica antes. Uma fantasia da Mulher Maravilha é benção, né, Israel? Eita, manda aí uma pergunta aí, Israel, top, manda aí. Não, por mim, acho que já tá... Valeu então, gente. Top. Foi top. Eu pedi vocês se inscrevam no canal, sigam esse homem de Deus. Obrigado, pastor Marcelo. Que aula. Pra mim, esse papo tinha que durar 4 horas. Eu quero que mais pra frente o senhor vai voltar aqui mais, tá bom? Pra... Como é que é? Anal não mais, tá? Acabou, tá encerrado esse assunto. Israel chegar em casa ter uma conversa séria hoje. Valeu, um abraço. Tamo junto. Obrigado, pastor. Obrigado por esse momento. Tamo junto. Valeu. Muito obrigado.